Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Estamos passando uma semana aí do pós-eleições e mercado de câmbio no Brasil aí, que vinha em queda nos últimos dias, agora mostra leve recuperação em função de que ele precisa de algumas definições aí do que vem no novo governo, né? Então, por enquanto, o câmbio segue na janela de entre 3,70 e 3,80 e dentro da janela técnica, né, esperada, que é o mercado que a gente acredita, é 3,60, 3,80, passado essa fase aí do quadro político aí se definindo aí no final do mês. Mas a semana também teve o relatório do USDA aí de oferta e demanda e mostrou poucas alterações. O USDA veio conservador, muita gente esperava a alteração da safra de soja e de milho para cima e o USDA praticamente não trouxe grandes novidades. Ele mostrou a safra mundial de soja aí com 369,5 milhões de toneladas. Mês passado era 369,3, aumentou em 200 mil toneladas, um pouco menos. Basicamente uma correção, isso não interfere no quadro geral. Mostrou a safra americana levemente menor do que o mês passado, com 127,6 frente às 127,7 do mês passado, ou seja, reduzindo 100 mil toneladas, também isso não é nada, o mercado nem dá bola para essa situação, mas como o mercado esperava acima de 128, ele acabou operando aí no mercado positivo, né? Foi um fator positivo essa situação da estimativa americana de uma safra menor do que o mercado esperava, mesmo que o quadro de estoques tenha sido aumentado, né? O USDA aumentou o estoque final aí para 24 milhões, 24,1 milhões de toneladas, era 23 no mês passado, então isso poderia ser negativo, mas o que o mercado surpreendeu foi que esperavam uma safra maior e veio dentro do nível do mês passado, levemente abaixo. Nos demais países aí na soja não teve novidades, no USDA manteve a safra estimada do Brasil em 120,5, Argentina 57, China 15, todo mundo igual, Paraguai com 9,8, então sem novidades aí no plano dos demais países exportadores e importadores, no caso da China também não houve mudança na importação, a projeção continua em 94 milhões, ou seja, quase sem novidades no relatório, e essa falta de novidades quando o mercado esperava uma situação de aumento de safra e situação um pouco mais negativa, ele acabou sendo positivo para o pregão de Chicago. No mercado brasileiro, esse fator positivo do pregão de Chicago, junto com um dólar um pouquinho mais forte que nos dias anteriores, ele tem dado aí o mercado 92 nos portos, aí ele vinha trabalhando 91, então melhorou um pouquinho, mas mesmo assim está distante dos níveis anteriores e quase não está tendo negócio, poucos vendedores, um ou outro que está fazendo fechamento aí nesse momento, principalmente porque vem mais feriadão aí pela frente aqui no Brasil, então o mercado parado volta só na semana que vem e aí a soja vai ficando lenta. No quadro do milho, o USDA também mostrou pouca novidade, ele manteve praticamente sem alterações a safra americana, 376,6, o mês passado era 376,4 milhões de toneladas, ou seja, quase sem novidade, 200 mil toneladas para cá ou para lá não é nada para um quadro geral desse tamanho aí, mas também levemente positivo para Chicago porque se esperava uma safra maior, né? Então, o mercado esperava mais de 378 milhões. Então, foi também levemente positivo o ano, tanto como a soja. No quadro mundial, a estimativa da produção 1 bilhão e 68,3 milhões de toneladas, frente a 1 bilhão e 69 do mês passado, também não era grande novidade. Não teve grande alteração. Levemente queda, também seria levemente altista, porque se esperava acima de 1 bilhão e 71 milhões de toneladas, então veio um pouco abaixo, mas não trouxe grande impacto, né? Porque ficou dentro do quadro do mês passado. Nas posições dos demais países para milho, o USDA manteve Brasil com 94,5 milhões de toneladas, Argentina projetada em 41 milhões, Ucrânia manteve 31 milhões de produção. O mercado ucraniano está esperando de 27 a 29, o USDA vem mantendo 31. E a colheita na Ucrânia aí está andando, né? A semana tá boa, o clima lá, sol, e os produtores estão reclamando que a produtividade está um pouco menor que esperava. Então, talvez o número do USDA aí esteja um pouco otimista. Vamos ver aí no decorrer da colheita, ainda falta metade da safra ser colhida lá, mas os produtores vêm reclamando lá da produtividade das primeiras áreas. A única notícia do relatório do USDA aí que trouxe alguma alteração foi o aumento da importação de milho pelo México aí, para 16,7 bilhões de toneladas, frente a 16,2 no mês passado, ou seja, aumentou em meio milhão de toneladas, dentro do esperado, porque isso aí também já está dentro do acordo aí, do novo acordo dos países da América do Norte, entre os Estados
Estados Unidos, o México e o Canadá, né? Que traz alguns benefícios para os Estados Unidos no agro, né? Exportar mais milho para o México, exportar mais derivados de leite e queijo, companhia limitada para o Canadá, e aumento da demanda regional do setor de milho também foi um fator considerado positivo aí para o quadro geral. No mercado brasileiro, mandando de lado, né? Um pouquinho melhor os níveis nos portos, que estavam em 37 nos dias anteriores, 37,5 no máximo. E agora os portos dando chance de 38, talvez 38,5 para janeiro e fevereiro. Mas está abaixo do que os vendedores estão querendo, esperam níveis maiores. A grande questão é que o milho está dando $10, $10,20, $10,5 no máximo, nas posições mais curtas aí nos portos. E com isso vem limitando os níveis no interno, né? E os compradores no mercado interno também seguem lentos. E os vendedores também esperando aí passar aí as eleições e esperam a queda do tabelamento dos fretes. Ainda a maioria está esperando isso para dar um fôlego aí melhor aí, ter um frete mais barato e automaticamente ter um valor melhor no milho. Por enquanto tudo lento, poucos negócios sendo efetivados na área do milho. No mercado industrial, que tem indicativos de compradores na fase dos R$40 abaixo, CIF Indústrias do Sul e Sudeste, mas os vendedores querem acima. Muito pouco negócio de milho. O plantio da safra de verão avança aí já para a reta final, no partes, sul e sudeste do Brasil. As condições de clima vão se normalizando, muita chuva no sul do Brasil nesses últimos dias, que tem até atrapalhado o fechamento do plantio em algumas áreas, mas sem problemas de clima, condições de clima dentro da normalidade para milho aí, com a chuva se normalizando. Com relação ao nosso amigo arroz aí, nós estamos vendo aí que o mercado interno aí, uma semana muito lenta, né, depois das eleições, poucos negócios, varejo aí calmo, todo mundo esperando para se posicionar aí depois do feriadão para as compras do varejo aí de final de outubro, e com isso as indústrias também atuando pouco aí no mercado gaúcho, produtor gaúcho segurando o arroz aí à espera de alta, né, tá esperando uma nova onda de alta. O mercado gaúcho de 43,5, 44 até 48 tem se mantido nessas posições aí nos últimos dias. Com relação ao quadro de arroz a nível mundial, o USDA mostrou a safra mundial de arroz beneficiada em 487,7 milhões de toneladas. Ela veio um pouquinho maior do que o mês passado, que foi 487,2. Aumentou 600 mil toneladas, que no caso do arroz também não é nada. Essa variação é muito pequena. Basicamente, o USDA foi meio na contramão das projeções. Ele no quadro geral, ele só aumentou a safra da Índia de 110 para 111 milhões de toneladas. O mercado indiano trabalhava com uma safra até um pouco menor, e os indianos correndo para exportação. Não tem grandes novidades, porque o quadro de estoque da Índia continua o mesmo, vai fechar com 20 milhões, que é o mesmo mês passado. E o que o USDA fez? Ele aumentou o consumo indiano de 99 para 100 milhões de toneladas, ou seja, anulou praticamente esse aumento do arroz. Então, sem novidades no quadro do arroz. A nível de Brasil também não temos grandes novidades no quadro aí apontado pelo USDA. A projeção da nova safra do arroz do Brasil, o USDA aponta 8,1 milhões de toneladas de arroz beneficiado, que vai dar na faixa de 11,5 a 12 milhões de toneladas de arroz em casca. É possível que até o USDA esteja otimista demais aí para a situação brasileira. O mercado esperava que houvesse uma queda da produção da Indonésia aí, em função dos problemas climáticos lá, e também das Filipinas. Na Indonésia ele manteve em 37,3 milhões de toneladas, e nas Filipinas ele baixou para 12,1 milhões de toneladas, era 12,3, mas reduziu pouco, 200 mil toneladas é muito pouco para a situação filipina. No mercado brasileiro de varejo, os supermercados aí mantendo promoções a partir de R$10,89 até R$14,89, a maior parte acima de R$12 o pacote, nas gôndolas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste também seguindo uma linha parecida. Note-se que nos últimos dias aumentou a demanda de arroz tipo 3 no Norte e no Nordeste, ou seja, está tendo um volume de negócio maior. Mas o mercado espera que na semana que vem tenha uma onda de reposições dos varejistas, já para atender o fechamento do mês de outubro aí no mercado do arroz. No mercado do feijão, seguimos aí com produtores esperando alguma alta que venha aí nos próximos dias, porque estamos no vazio de oferta, né? Quase não existe local que tenha colheita nesse momento, e os estoques que tinham, aos poucos vão sendo negociados. O varejo deve voltar às reposições na semana que vem também, no caso do feijão, e os níveis aí de 110, 120 reais estão sendo praticados na semana, algum caso aí acima de, no caso 130 para um produto mais nobre, 130, 140 na linha do preto. É essa condição que está praticando o feijão, e o que a gente continua vendo pelos campos
campos é áreas muito pequenas, ou seja, a primeira safra do feijão, ela tá rara, a gente não vê lavouras, em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, há pouco feijão. Isso nos dá um alerta aí, vamos ver o que vem pela frente, mas parece-me que caiu 30%, 40% da área plantada e vai ter uma pequena oferta aí da primeira safra. Essa é a condição que a gente tá vendo no quadro geral. No mercado do trigo, o momento é de olhar o que o USDA está apontando, e o USDA não trouxe grandes novidades para trigo internacional. Ele reduziu a safra mundial em 3 milhões de toneladas praticamente, veio para 730 milhões, o mês passado era 733. Ele reduziu a safra da Austrália, que é um exportador de trigo, de 20 para 18 milhões e meio, e com isso ele dá sinais de que o quadro do trigo a nível mundial ele é mais apertado, né? Um quadro mais ajustado dos últimos anos, e isso acaba dando fôlego, né, para as cotações internacionais aí a médio prazo, né? Então o Brasil, grande importador de trigo, vai ter que pagar um pouquinho mais caro pelo trigo aí nesse próximo ano, agora já no fim do ano também, frente aos níveis que praticava nos últimos anos, né? O trigo saiu daquele fundo de poço e mostra uma recuperação, dá para ver que o produtor já tem recebido cotações melhores, cotações futuras melhores, no caso do trigo, né? Outro fator que ele mexeu foi a redução da safra de trigo da Rússia, né? Então a Rússia é uma safra menor, então é mais um fator. Ele não mexeu na safra da Ucrânia, os ucranianos apontavam também que tem 22 a 24 milhões de toneladas de safra, e a Luz apontando 25,5. Então o quadro do trigo é um quadro de ajuste aí. Veja o trem aí transportando soja aí para os portos. E aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Continuamos lembrando aí que agora no dia 8 temos aí o Simpósio do Feijão em Uberaba. Convidamos os amigos para participarem. Um grande abraço a todos. Foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.